Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Marisa Morning, de segunda a sexta, às 8h30 da manhã, transmissões ao vivo para a gente falar sobre as notícias do dia. E a gente acordou hoje com algumas notícias bem interessantes. Hoje quem acordou com a visita da Polícia Federal foi o Serra. Vejam vocês, né? O Moro saiu do Ministério da Justiça e agora começa a ter umas operações mais interessantes da PF aí, como, por exemplo, essa que bateu na porta do Tucano. E ontem saiu também um estudo comprovando cientificamente, como eles gostam de dizer, né, que o vírus o Xing Ling vírus, já está entre nós, com comprovação científica, desde novembro do ano passado. E por isso que o título da live é esse: milhões de pessoas foram enganadas, tanto por essa história da pandemia, quanto pela história da Lava Jato. E eu tenho mais algumas outras notícias aqui para trazer para vocês. O Bolsonaro ontem fez uma live e falou que o PL da censura, esse que os senadores aprovaram, se passar na Câmara, né, quando chegar nas mãos dele, ele vai colocar em consulta popular. Eu tenho umas imagens aqui, mais umas que vivem pipocando na internet, mas eu vi um vídeo para mostrar para vocês que eu vou trazer aqui, sobre esse pessoalzinho que apoia e que acha muito lindo esse movimento do Vidas Negras Importam. Vamos ver o que é de verdade, porque esse é o título bonitinho que eles colocam, né? Qual que é a verdadeira intenção? Nós temos aí mais notícias da Lava Jato sobre grampos, né, de colegas aí, aquelas desculpinhas furadas. Temos notícias de privatizações, temos um banco chinês que começou a operar no Brasil, temos também um decreto presidencial que saiu aí na madrugada sobre o uso de máscaras, que eu quero comentar com vocês. E tenho mais algumas outras notícias aqui que, se der tempo, a gente comenta. Mas antes eu quero saber se vocês estão me vendo, se vocês estão ouvindo, se está tudo certinho com o meu áudio. E de onde é que vocês falam, claro, né? Aqui onde eu tô falando, né, Canoas, Rio Grande do Sul, no momento faz um pouquinho de frio. 4 graus, a previsão da máxima para hoje é de 13 graus e tá um sol lindo, um céu azul, do jeito que eu gosto. Eu gosto assim, frio e céu azul. Pessoal aqui do Amapá, Belo Horizonte, Santa Bárbara do Sul, Duque de Caxias, tá passando, Fortaleza, Maricá, Manaus, Tietê, São Paulo, Vitória, Espírito Santo sempre presente aqui também, Nova Iguaçu, São José do Rio Preto. Obrigada pela presença de todos vocês. Lembra de deixar o joinha, compartilhar. Quem estiver assistindo depois, por favor, comenta bastante. Quer para o YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo, recomendar os meus vídeos para vocês, que às vezes vocês reclamam, né? Que o YouTube não avisa, que o YouTube não está recomendando os meus vídeos. Pode ser que interagindo vocês comecem a receber as notificações tudo certinho aí. Pois bem, vamos começar então comentando sobre essa história aí do Bolsonaro. É uma matéria lá do Renova Mídia. Ontem, para quem não sabe, teve a live do presidente e ele comentou sobre o PL da censura. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Lá no Renova Mídia, Bolsonaro cogita consulta popular sobre o PL da censura. Em live no Facebook, Bolsonaro disse ser favorável à liberdade total da mídia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, adiantou nesta quinta-feira que, se a Câmara dos Deputados aprovar o texto do PL das fake news, mais conhecido como PL da censura, encaminhado pelo Senado Federal, haverá vetos. Bolsonaro também apresentou a possibilidade de consultar a opinião pública para decidir sobre a sanção ao projeto, que vem sendo duramente criticado pela sociedade brasileira. Em sua tradicional live no Facebook, Bolsonaro disse que, se o projeto chegar bom, a gente sanciona, mas se chegar para ele do jeito que foi aprovado pelo Senado,
ele vai vetar. E mais ainda, em se passando na Câmara, que acho difícil, mas se passar, tenho 15 dias para sancionar ou vetar. O pessoal, a opinião pública, vai dizer qual artigo deve ser vetado e qual não deve ser vetado. E ainda tem gente que fala que o Bolsonaro é um ditador, teve gente chorando quando saiu o resultado da eleição, mas a verdade, assim, por mais que doa na alma aí do pessoal da esquerda, é que Bolsonaro, sim, é um presidente muito democrático. Aliás, às vezes ele é democrático até demais. Até demais. Houve uns conselhos meio furados aí. Infelizmente, desde a época do Bibiano, parece que ele não escolhe muito bem os seus conselheiros, né? Então, mas isso é bom para que as pessoas vejam, porque não existe ninguém, nenhum presidente, nenhum político que seja mais atacado na mídia do que o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tem a consciência de que notícia falsa se combate com liberdade de expressão. E é justamente por isso que algumas pessoas não querem mais essa liberdade que a gente tem na internet. Porque a gente desmente, a gente mostra com fatos todas as mentiras que essas pessoas propagam, e aí fica muito feio para eles. Eles são criticados nas redes sociais. Basta vocês entrarem aí nos perfis do Twitter, do Instagram, do Maia, do Alcolumbre, ou desse pessoalzinho aí, que vocês vão ver os comentários. Até entra lá no perfil do Moro e vê a decadência, né? De herói nacional a blogueiro da Cruzoé e duramente criticado. Olha, é de chorar o tipo de comentário que tem. Outra pessoa também que recebe muitos comentários negativos é a nossa querida amiga A Porca de Troia, que depois que virou a casaca, mostrou a sua verdadeira face, né? Porque ela nunca escondeu de ninguém, que ela sempre foi muito amiga do Dória, mas as pessoas insistiam em não enxergar. Às vezes, o ser humano prefere fingir que não está vendo, né? Algo, uma verdade que incomode eles. Então, eles preferem ouvir somente as palavras doces, que trazem ali, que confirmam as coisas que eles acham que estão acontecendo. Não, a fulana está do nosso lado, é de direita, é conservadora. Esse negócio aí de ser amiga do Dória não tem nada a ver. E a gente precisa também fazer um meia-culpa, né? Muitas vezes a gente acreditou aí que a Lava Jato era uma cruzada muito honesta, e depois da queda do Moro Iscariotes, a gente vem cada dia descobrindo novos detalhes que colocam assim essa operação em dúvida, não pelo fato de ter colocado petistas aí atrás das grades, mas porque parece que a coisa foi só para um lado, para o outro não teve. Mas nós acordamos com a notícia de que o Serra recebeu uma visitinha da Polícia Federal. Vejam vocês, né? As coisas mudam. E já que eu falei sobre conselheiros do Bolsonaro, eu vi um tweet muito interessante que eu quero mostrar aqui para vocês também, do Silvio, lá do... Aqui, peraí, aqui, do Silvio Grimaldo, tá? Lá do Brasil Sem Medo. E olha só o que ele postou, que interessante, né? Que curioso, que peculiar essa fotinha aqui. Vocês estão vendo na minha tela? A gente está lá no Twitter do Silvio Grimaldo. Ele diz o seguinte, ó. Posse do Anderson no ITA com o guru da New Left. Esse é mais um nome que o Comando Maluco, liderado pelo ministro Ramos, levou ao Bolsonaro para assumir o MEC. Almirante Rocha, Bolsonaro te deu uma segunda chance, não um cheque em branco. Não faça merda outra vez. E aí aqui tem a fotinho e olha só quem tá junto, quem é que tá junto com ele. E essa foto aqui é de janeiro desse ano, ou seja, o deputado Kim Katacoquinho já tinha se assumido a oposição. E de quem é que ele está falando?
Deixa eu mostrar aqui, ó. Quem é esse Almirante Rocha? Deixa eu mostrar umas matérias aqui para vocês. E aí vocês vão entender bem o contexto dessa foto e por que eu estou falando sobre isso. Aqui, deixa eu compartilhar a tela. Olha só. O novo ministro, o ex-futuro, né, o Dilma Otelli, diz que era uma derrota para os olavistas e tal, que os militares tinham vencido. E olha só mais adiante na matéria, aqui, ó. Nos bastidores do Palácio do Planalto, a informação é de que pesou a favor de Decotelli o apoio do secretário especial para assuntos estratégicos, o almirante Flávio Rocha. Esse daí que apareceu na foto com o Kim Katakokim. Então, pessoal, não é de hoje que a gente sabe ali que tem umas pessoas meio, né, estranhas ali na volta do Bolsonaro, dando uns conselhos assim que parece terem vindo da boca da Dilma. E aí a gente fica pensando, será que essas pessoas que estão aconselhando o presidente realmente querem o bem do país? Querem um governo conservador, o Bolsonaro foi eleito para implementar uma agenda conservadora. Os brasileiros não aguentam mais viver em um país socialista, onde uma minoria, né, que não vai, nem não sabe como é que é o povo, como o Bolsonaro diz, tem que sentir o cheirinho do povo, né? Esse pessoal aí não sabe o que é isso. Esse pessoal fica conversando ali dentro da bolhazinha deles, do pessoalzinho lá que não gosta de radicalismos, não gosta de guerra, de brigar com as pessoas. A gente tem que ter diálogo, a gente tem que pacificar. Agora eu pergunto, a gente vai, eu acho que às vezes a gente precisa pacificar sim, mas se o inimigo não está interessado em ter uma conversa honesta, em buscar a verdade, como é que tu vai dialogar com essa pessoa? Como é que tu vai dialogar e querer paz com alguém, por exemplo, que está querendo entrar na tua casa para te roubar, para acabar com a tua liberdade? Não tem como ficar em paz e querer pacificar com políticos que querem calar as redes sociais, que ficam com o bico fechado quando nós temos no país presos políticos. Não tem como dialogar com essas pessoas. Esse tipo de paz aí não é a verdadeira paz. É aquela paz sem voz, né? O medo de falar. Então, eu acho que o Bolsonaro deve pensar um pouquinho mais, até porque ele já caiu em outras ciladas. O Bebiano, a Joyce, essas pessoas que fizeram assim de tudo para tocar um projeto pessoal de poder. Então, um apelo, né? Se caso isso chegar aos ouvidos do presidente, que o presidente reavalie. Eu vi esses dias, lá na saída do palácio, teve aquelas pessoas que ficam esperando o Bolsonaro ali na saída, e teve uma mulher que ela relatou que teve uma visão e que tinha três olha que coisa, né? Quem será? 3 sombras aconselhando o Bolsonaro, que querem o mal do país, que querem o mal do Bolsonaro. Será que não está na hora dele dar uma reavaliada sobre os conselheiros, pensar um pouquinho melhor, lembrar da pauta que elegeu ele, que não foi uma pauta positivista, tecnocrata, foi uma pauta assim conservadora, pela liberdade de expressão, pelo direito de propriedade, do cidadão de bem ter direito de proteger a sua propriedade. Eu acho que está na hora de parar e dar uma reavaliada nisso daí, nessas pessoas que estão em volta dele. Não sei, o que vocês acham? O que vocês acham disso tudo que eu estou falando? Deixa eu ver os comentários de vocês aqui, antes de eu falar do Serra. Vamos falar do Serra, que é a notícia de hoje, né? Eu quero agradecer a Magali, obrigada pela contribuição. A Sônia Ribeiro Pedrosa, bom dia, professora. Vou te contar, esse é o Columbre e Maia da vontade de vomitar. Pois é, né? E ainda mais, quem assistiu a live de ontem viu
que o nome deles estava lá numa das planilhas da Lava Jato de forma disfarçada. E o juiz, quem viu a live do Divas também está sabendo, que o juiz que recebeu a planilha desse jeito disse que isso era inédito, que nunca tinha acontecido. Aí essas pessoas que estão envolvidas nesse esquema, supostamente, talvez, quem sabe, envolvidas nesse suposto esquema, que estão ali trancando as pautas que favorecem a população. Não é nem questão de favorecer o Bolsonaro, é a população, porque eles sabem que se deixar o governo Bolsonaro, o Bolsonaro trabalhar pela pauta conservadora, nunca mais na vida que esse tipo de pessoa se elege. Porque aí as pessoas vão sentir na pele a diferença entre ter liberdade e viver num regime socialista. E isso é tudo que eles não querem, porque eles sabem que esse é o fim deles. Quando as pessoas, né, eu falo assim no geral, a maioria das pessoas aí que não sabe, nem tem noção do que acontece na política. Quando essas pessoas tomarem consciência da escravidão em que elas viviam, nunca mais elas vão querer voltar para lá, nunca mais pessoas desse tipo serão eleitas. E o último comentário dessa rodada é do Ledo Gérion Tunes Neto. Bom dia, prof. O problema do Bolsonaro ter péssimos conselhos às vezes é ele também não ter muitas escolhas. Estão escassas as escolhas de qualidade. Isso é verdade também. Eu entendo que já falei isso várias vezes, né? A gente sofre uma lavagem cerebral aí há décadas, a gente não pode esperar que tenha muitos conservadores, mas tem gente lá perto dele que é conservadora, poucos, mas tem. E ele também pode contar com os filhos dele, né? Principalmente o Carlos e o Eduardo Bolsonaro, que, pelo que eu acompanho do trabalho deles, eles têm consciência, sim, do que está acontecendo. O Flávio, eu não sei porque o Flávio é mais quietinho, né? Não costuma falar muito nas redes sociais, mas principalmente o Carlos e o Eduardo, eu sei que poderiam aconselhar ele muito bem. E são os filhos dele, né? Então, vamos acompanhar aí. Agora nós já estamos com quase 5.000 pessoas. Muito obrigada pela presença de todos. Lembra de curtir, de compartilhar e vamos... Gente, olha isso aqui. O Serra recebendo a visita da Polícia Federal. Foi agora de manhã, deve ter acordado às 6 da manhã, né? As operações da Polícia Federal são às 6 da manhã. Então, algumas horas atrás. Inclusive, a notícia saiu há 3 minutos, né? Notícia fresquinha aqui no Marisa Morning. Vocês ficam sabendo em primeira mão. Olha só que beleza. Vocês estão vendo aqui na tela. Lava Jato denuncia José Serra por lavagem de dinheiro e Polícia Federal cumpre mandado de busca contra o ex-governador. Segundo o Ministério Público Federal, Odebrecht fez pagamentos indevidos por meio de contas no exterior. Filha de Serra também foi denunciada. O G1 tenta contato com a defesa do ex-governador. Vamos dar uma lida. A força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo denunciou o senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, do PSDB, por lavagem de dinheiro. A Polícia Federal começou a fazer, no início da manhã desta sexta-feira, buscas contra ele em uma nova fase da operação. O G1 ligou para a assessoria de Serra às 7h27, mas a ligação não foi atendida. A reportagem também tentou contato com a assessoria do PSDB por volta das 8 horas. Um advogado, que se identificou como Pedro, entrou na residência após ser acionado pela família Serra. Ele não quis falar com a imprensa. De acordo com a denúncia, Serra usou o cargo de governador entre 2006 e 2007 para receber da Odebrecht pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados às obras do Rodoanel Sul. Segundo a Força Tarefa, a Odebrecht pagou milhões de reais por meio de uma rede de empresas no exterior para que o real beneficiário do valor não fosse detectado pelos órgãos de controle. Ainda de acordo com a operação... Ainda de acordo com a operação, o empresário José Amaro Pinto Ramos e Verônica Serra, filha do ex-governador,
construíram empresas no exterior ocultando seus nomes e, por meio delas, receberam os pagamentos que a Odebrecht destinou ao então governador de São Paulo. O Ministério Público Federal afirma que Ramos e Verônica realizaram transferências para dissimular a origem dos valores e os mantiveram em uma conta de offshore controlada por Verônica Serra, de maneira oculta, até o final de 2014, quando foram transferidas para outra conta de titularidade oculta na Suíça. O Ministério Público Federal obteve autorização da Justiça Federal para o bloqueio de cerca de 40 milhões. 40 milhões em uma conta no país. Na operação dessa sexta-feira, a Polícia Federal cumpre 8 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro. Além de Serra, a Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão no bairro da Vila Nova Conceição, na Zona Sul. O alvo da operação no endereço é o empresário Ronaldo César Coelho, que também foi tesoureiro do PSDB. A denúncia é uma das etapas das investigações. Após ela ser apresentada à Justiça, decide se aceita ou não. Posteriormente, se aceitar, decide se condena ou absolve os réus. Agora vejam vocês, né? Parece, olhando assim de fora, que a Lava Jato agora começou a ir atrás do pessoal do PSDB. E é muito estranho, porque vocês viram ali, né? Isso daí aconteceu em 2006, 2007. 13, 14 anos atrás. Por que demorou tanto tempo para a Lava Jato bater na porta do Serra? A gente tinha notícias da Lava Jato, de pessoal do PT sendo preso, sofrendo ações aí de busca e apreensão, e a gente concorda. Aliás, a gente queria muito que isso acontecesse antes, que acontecesse mais, mas o pessoal do PSDB, a Lava Jato em São Paulo, e vale lembrar que em São Paulo, qual é o ministro do STF, que é de São Paulo, foi filiado ao PSDB e parece que teve umas ligações cabulosas ali com o PCC. Vocês não acham muito esquisito demorar 13, 14 anos para a Lava Jato começar a se dar conta de que não era só o PT que estava no esquema? Será que tinha alguém, ou será que tinha uma intenção da Lava Jato em proteger essa ala tucana aí do grande esquema de corrupção que dominou o nosso país por tanto tempo? Não é estranho? Vocês não acham estranho? Então quer dizer que só agora, do nada, eles se deram conta que o PSDB estava também no esquema? E ontem ainda na live eu mostrei para vocês uma foto do Moro conversando ali com o pessoal do PSDB. Aliás, fotos do Moro com o pessoal do PSDB já circulam há muito tempo. Porque se a gente tem ali uma estratégia das tesouras e que a gente sabe... E eu vou colocar aqui PT e PSDB, mas não é só o pessoal do PSDB, tá? Tem gente ali do Democratas, do PP, desses outros partidos esquerdistas disfarçados ali, né? Os sociais-democratas, vamos colocar aqui, a ala social-democrata. Se a gente tem duas navalhas na tesoura, muitas vezes, por mais que assim a gente sabe que o PT estava envolvido no esquema de corrupção, que ali era um projeto socialista de poder, que esse é o modus operandi do socialismo, que não existe socialismo sem todos esses esquemas de corrupção, mas eles estavam denunciando o outro lado da tesoura, e nessas denúncias eles tinham razão. O problema é que quando o PT denuncia o PSDB, ele faz isso na intenção de ele se livrar também. E aqui, do lado dos conservadores, a gente quer que tudo seja avaliado no rigor da lei. A gente não quer nenhuma das navalhas ali da tesoura, de nenhum dos dois lados. O problema é que a maioria das pessoas que não fica ligada nesses assuntos de política, que não acompanha, acha realmente que esse outro lado da navalha é a direita, quando no máximo ele é a direita da esquerda. Então vejam vocês, e apareceu mais um outro
Mais um outro detalhe da Lava Jato, eu já falei para vocês que eu estou trabalhando numa série sobre a Lava Jato, só que esses vídeos que são mais elaborados demoram um pouquinho mais de tempo para coletar as informações, organizar tudo direitinho, mas isso é um plano arquitetado. Isso é um plano arquitetado, e é por isso que agora está saindo tantos podres assim. Muitos podres, muitos podres. Envolve não só as duas navalhas da tesoura, como também os dois lados da mídia que a gente tinha até então, né? Tinha um lado da mídia ali que denunciava o PT, que era oposição ao PT. Será que esse lado também não estava no esqueminha desse projetinho de poder? Pessoal, a coisa é realmente grave. Realmente grave. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Vamos para agora 8 horas e 56 minutos. Obrigada pela presença de todos. Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. Aqui, eu li aqui até o ler do Gério. Vamos aqui. Wellington Fábio. O governo Bolsonaro dará muito certo sem a ala militar. Sônia Ribeiro Pedrosa. Por isso afastaram o Carlos, porque ele alertava o pai. O Birulindo deveria conversar mais com o Carlos Bolsonaro. Eu também acho. Peter Trelha. Moro sai do Ministério da Justiça e a Lava Jato chega no PSDB. Pura coincidência. Não é uma casualidade isso. Moro sai da Lava Jato, vai para o Ministério da Justiça. Aí, quando ele sai do Ministério da Justiça, essas coisas começam a acontecer. Mas sabe que a Lava Jato é inspirada, né, em um outro modelo a isso. Aí não é isso daí, né? Essas coincidências não acontecem só aqui no Brasil, já aconteceu na Itália. Eu vou mostrar para vocês como é que foi essa história. Henrique Amêndola. Milicos fizeram cagada em 1889, fizeram de novo em 64. Pessoal ainda fica pedindo a volta desses melancias positivistas, pobres de nós conservadores. Gil Bittencourt, Deus tem falado com Bolsonaro, realmente a visão da menina nós vamos ver se cumprir, assim como quando a convocação para o jejum logo caiu o Moro. Pois é, né? Logo depois do jejum caiu o Moro. Leandro Bezerro, obrigada pela contribuição. Marcelo Cavalcante Amazonas, você tocou em meu nome em seu vídeo passado. Eu tenho denúncias a fazer. Deixei meu contato em seu e-mail e seu Insta no privado. Eu já vi, Marcelo. Eu tô com o teu número aqui. Depois da live eu vou entrar em contato contigo, tá? O Weber, Deus acima de tudo. E o Luiz Neto deixou a contribuição, mas não falou nada. Bom, pessoal, outra notícia que eu tenho fresquinha aqui para vocês é que foi publicado agora aqui nessa madrugada o decreto sobre aquela história das máscaras, lembra? Que tinha, o Bolsonaro até chegou a comentar na live que tinha eu falei aqui que esse era absurdo, inclusive no meio daquela história toda lá, deixava meio dúbio, dava o direito da força policial entrar dentro da casa da pessoa para ver se ela estava usando máscara ou não, dentro de casa. Aí tinha muita gente que, não, mas não diz isso, porque as pessoas costumam ler o texto assim de maneira literal e não fazer as análises, porque as entrelinhas é que são o problema. O que o texto diz literalmente não é o problema, porque eles fazem isso justamente para que as pessoas não percebam a maldade que tem por trás. E isso vale para tudo, para tudo. Tá? Então ele não vai dizer ali, autoriza o uso da força policial entrar na casa das pessoas para ver se elas estão com máscara. Eles não vão dizer isso porque aí vai ficar muito na cara. Eles vão dizer assim que em qualquer espaço público ou privado terá a força policial o direito de fiscalizar o uso de máscaras para o bem da população. Ainda colocam assim, né? Não é com essas palavras que tá, mas é mais ou menos essa linha que segue. Então assim, aí a gente pensa espaços públicos ou privados. E que espaços privados são esses? Minha casa é um espaço privado. E aí, como é que fica? São as interpretações. O pessoal precisa urgentemente começar a entender a maldade. Então, tá aqui a notícia, ó. Opa, compartilhar aqui. Bolsonaro sanciona com vetos lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos pelo país. Presidente alegou violação de domicílio para vetar a obrigatoriedade de máscaras em estabelecimentos comerciais e industriais
templos religiosos e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Isso, locais fechados onde haja reunião de pessoas. Se eu resolvo fazer um churrasco na minha casa, esse é um lugar fechado com reunião de pessoas. É assim que funciona a maldade. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que obriga o uso de máscaras em espaços públicos, transportes públicos como táxis, carros de aplicativo, ônibus, aeronaves e embarcações fretadas. A sanção foi publicada na madrugada desta sexta-feira, dia 3, no Diário Oficial da União. Bolsonaro vetou, porém, a obrigatoriedade do uso de máscaras em órgãos e entidades públicos e em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. O presidente argumentou que o trecho incorre em possível violação de domicílio, mas quando a Paula fala as coisas aqui na live, a Paula é louca, né? É assim que é brabo, pessoal, é brabo. Os estabelecimentos também não serão obrigados a fornecer máscaras gratuitamente aos funcionários. O presidente vetou ainda o trecho que obrigava o poder público a fornecer máscaras à população vulnerável economicamente. Bolsonaro também excluiu do texto proposta do Congresso que agravava a punição para infratores reincidentes ou que deixassem de usar a máscara em ambientes fechados. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 9 de junho, após voltar do Senado com algumas mudanças. O texto prevê multa a quem descumprir a medida, mas o valor será definido pelos estados e municípios. O Dória, lá em São Paulo, por exemplo, já fechou em R$500, né? R$500 se não estiver usando a máscara. E para estabelecimento comercial ou transporte, é R$5.000 cada pessoa que não estiver usando a máscara. Diversos governos locais têm adotado o uso obrigatório de máscaras em locais públicos. Não havia, contudo, uma lei nacional sobre o tema. O uso é recomendado pelas autoridades de saúde como uma das formas de evitar a disseminação do novo coronavírus. Aí é que tá, né? As autoridades de saúde. Que autoridades de saúde? Porque eu já vi médicos falando que isso não é recomendável. E eles apresentam ali justificativas com embasamento científico, inclusive. Então, eles usam as autoridades de saúde disseram que é muito bom, como se isso fosse uma unanimidade. É igual quando tinha a lei o projeto de lei do Escola Sem Partido, que eles diziam que os especialistas em educação falam que é uma lei da mordaça. E eu sou especialista em educação e digo que não. Então, eles usam esse argumento aí para tentar convencer as pessoas de que não, realmente é assim que funciona. Autoridades já descumpriram normas locais. Autoridades, como o próprio presidente da República, no entanto, tem aparecido em público sem usar máscara. Eu não vejo sempre o Bolsonaro de máscara. No Distrito Federal, onde o decreto local já exigiu o uso da máscara, o presidente apareceu em várias ocasiões. Não é mentira isso daqui, né? E o caso foi parar na justiça, tal. E nessa quinta-feira, quem eu vi, tem foto, é o governador Ibanez Rocha, que fez uma visita a uma UPA e também foi flagrado sem usar máscara. Então, o próprio governador que fez o decreto vai na UPA fazer uma visita e ele mesmo não usa máscara, mas você tem que usar. Eu quero ver, porque multaram o Weintraub, né? O Weintraub foi multado daquela vez lá na manifestação porque ele estava sem máscara. Eu estou aqui aguardando a multa do governador Ibanez, que descobriu o próprio decreto. É uma cara de pau sem limite dessa gente. Uma cara de pau sem limite. Deixa eu ver aqui. Ó, mostrar aqui para vocês o Ibanez sem a máscara. Eu tenho a fotinho dele aqui, ó. Tá aí, ó. Foi lá visitar isso daqui, foi ontem. Foi lá visitar a UPA sem máscara. O cara que fez o decreto. Para ver. Eles têm plena consciência do que eles estão fazendo.
obrigando a população a cumprir normas que nem eles mesmos cumprem. E outra coisa, vocês acham sinceramente, fundo do coração, que o prefeito, o governador, está mais preocupado com a sua saúde do que você mesmo? E para ver como essa história toda é uma mentira, foi comprovado que esse Xing Ling vírus já está aqui no Brasil desde novembro, gente. E não é assim achismo. Eu falava para vocês, né? O Osmar Terra falou várias vezes também que esse negócio aí, não, porque quando chega um paciente no hospital, é porque muita gente já foi contaminada e que o vírus já está. Então, eles estavam colocando que aqui no Brasil a história toda começou em dezembro, janeiro, e que era gente vindo de fora e tal, mas vamos combinar. O que é esse vírus que tá rodando aí? É uma gripe, né? Quantos de vocês já foram ao hospital, ou ao posto de saúde, ou ao médico, porque estavam gripados, ou deixaram de trabalhar? O pessoal vai trabalhar, é normal. Ah, não, mas esse daí o índice de letalidade dele não é diferente dos outros vírus que causam a gripe. Não é. Aí, para tentar fazer um jogo de palavras e colocar a população em pânico, e que, aliás, isso tem sido uma estratégia que foi implementada com muito sucesso, porque a população está em pânico, só falta se esconder embaixo da cama. Eu fico com pena das pessoas, com pena, porque eles caíram na maior mentira, a maior fake news de todos os tempos. Eles dizem assim, o índice de contágio é muito alto. Tá, o índice de contágio é muito alto. Mas dessas pessoas que vão pegar, quantas que vão parar no hospital e ter todos esses sintomas aí que vocês estão dizendo? Pois é, mas a coisa é mais grave ainda, porque agora foi comprovado cientificamente, com todas as provas, estudos, papéis que eles gostam, né? Papel, universidade, doutora, tudo isso. Olha a matéria. O Xing Ling vírus é encontrado em amostras de esgoto de Florianópolis coletadas em novembro. Em novembro de 2019, o novo Xing Ling vírus estava no Brasil. Um estudo divulgado nesta quinta-feira pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, afirma ter descoberto partículas do novo Xing Ling vírus em 2 amostras de esgotos de Florianópolis colhidas em 27 de novembro de 2019. O estudo tem participação de pesquisadores da UFSC, da Universidade de Burgos, da Espanha, e da startup Neoprospecta Biomerhub de Florianópolis. Conforme a UFSC, até o momento, a amostra coletada no esgoto de Florianópolis é a mais antiga do novo Xing Ling vírus nas Américas. Embora a primeira descrição do SARS-CoV-2 seja de 31 de dezembro de 2019, pesquisas semelhantes constataram que ela estava presente no esgoto de Wuhan, na China, em outubro. E na Itália, no início de dezembro. O vírus circulava antes mesmo de termos ciência sobre a rotina em pacientes ou em humanos, sejam assintomáticos ou sintomáticos. Pode ser que em outros locais já havia antes de outubro, porque esse estudo especifica que havia a partir de 27 de novembro. Disse a doutora em biotecnologia, todos os papeizinhos aí que eles gostam, né? Gislaine Fungaro, do Laboratório de Virologia Aplicada da UFSC, uma das pesquisadoras envolvidas no trabalho. Ela ainda descreve: tivemos o cuidado de realizar um teste intralaboratorial e não foi feito um único marcador viral. Vários marcadores do vírus foram usados para reconfirmar. Estamos bem tranquilos quanto ao resultado, diz a doutora. Mas a gente viu aí o biólogo, o Átila lá da bola de cristal, dizendo
que ia ter 1 milhão de mortos no Brasil, ia ser uma coisa louca, as pessoas morrendo na rua, né? As ambulâncias sem dar conta de juntar esse pessoal todo. E aí eu pergunto para vocês, esse pessoal aí que fez a pesquisa na Federal de Santa Catarina, por acaso, vai ser convidado aí pela Câmara, pelo Senado, pelo STF, sei lá, porque o Átila está em todas agora. Ele é conselheiro da OAB, ele é conselheiro do Senado, da Câmara dos Deputados, tudo. Embora ele tenha feito a previsão mais furada, colocado toda a população em pânico, uma notícia mentirosa, que seria o que eles chamam de fake news, né? Uma notícia mentirosa, colocou toda a população em pânico, é usado como conselheiro. Aí esses cientistas da Universidade Federal, doutores, virologistas, que fizeram um estudo confirmado, reconfirmado, eu quero saber, eles vão ser chamados também? E se esse vírus já estava em Florianópolis, desde novembro, vocês acham... Gente, pelo amor de Deus, olha quanto tempo que isso já está circulando aqui. Quantas pessoas que pegaram e nem sabem que pegaram. O problema é que quando a gente começa a noticiar, fica na mídia passando 24 horas por dia, começa a dar um foco naqueles fatos, aquilo parece que está acontecendo mais, mas não, já estava acontecendo. Já estava acontecendo. E agora, eles com essa desculpa, fecham todo o comércio. Aqui hoje em Porto Alegre, lembrando, em Porto Alegre, lá no Palácio Piratini, manifestação às 10 horas da manhã, viu? O Eduardo Leite está acelerando, tá querendo... O comércio está todo fechado. Já falei para vocês, né? Mas o Eduardo Leite está querendo, ele está dizendo que não é o suficiente. Não é o suficiente. Ele precisa quebrar a economia um pouquinho mais. Olha só, uma notícia local aqui que o pessoal me cobra muito das pautas do Rio Grande do Sul, tchê. Olha só, quem é que do Rio Grande do Sul agora vai cair para trás com essa daqui? Quem não é, eu vou explicar a gravidade desse cancelamento aqui. A notícia é lá do Correio do Povo. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E olha só. Expo Inter é cancelada por causa da pandemia do Xing Ling vírus. Decisão foi tomada após reunião da tarde de quinta-feira. E aqui tem a foto da Expo Inter. Para quem não sabe, não conhece, a Expo Inter é a maior feira agropecuária da América Latina. É um evento gigante que tem do pessoal do agro. Muito dinheiro é movimentado ali. Tem gente que passa o ano inteiro se preparando para essa exposição. Vem gente do país inteiro, do mundo inteiro para esse evento. Ele é um evento muito famoso, o pessoal do agro conhece a Expo Inter. Eu nunca tive notícia de que esse evento tinha sido cancelado. Isso daqui é um desastre para a economia gaúcha que já está aos frangalhos depois de muitas administrações esquerdistas. A gente teve vários governadores do PT, que teve Olívio Dutra, Tarso Genro. Aliás, nunca teve, como todo país, né? Um conservador mesmo, No máximo que a gente tem a Tucanosfera, que agora está ali com o Eduardo Leite, que é muito amigo do Joãozinho Tranca-Rua de São Paulo e que também está fazendo o teste da vacina, não pode falar o nome quase que eu falei, chinesa, aqui. Também está rolando aqui. Então não pensem que é só aí em cima que a coisa está feia, tá? Ó, com informações de Lucas Rivas. A edição 2020 da Expo Inter foi cancelada em função da prorrogação do Xing Ling. Gente, prorrogaram um vírus. Se isso daqui não é indício de doença mental, prorrogar um vírus, que já está desde novembro do ano passado. A Expo Inter é em agosto, ou seja, 2 meses depois da Expo Inter do ano passado, o vírus já estava aqui, se é que não estava antes. A gente tem prova de novembro, que eu mostrei para vocês. Aí eles estão cancelando de novo. Estão cancelando o evento por causa desse vírus aí. A decisão foi tomada após uma reunião entre as lideranças do agronegócio na tarde desta quinta-feira e confirmada pelo secretário da Agricultura, Kovács Filho. No dia 18 de julho, a feira já havia sido remarcada para 26 de setembro. No entanto, a indefinição em relação ao avanço do Xing Ling vírus no estado levou o executivo a cancelar o evento.
Os anúncios de mudança da data da Expo Inter e de que a feira seria menor já tinham provocado posicionamentos divergentes entre as entidades do setor agropecuário. Já o setor das indústrias pedia novas informações para participar da feira. Nessa quarta-feira, a Angus já tinha emitido comunicado se opondo à realização da Expo Inter. Além de Kovács Filho, estiveram no encontro representantes da Federação da Agricultura do Estado, a Farsul, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, a FETAG, a Organização das Cooperativas, o Sindicato das Indústrias de Máquinas, além da Federação Brasileira de Associações de Criadores de Animais de Raça e a Prefeitura de Esteio. Esteio é a cidade onde é realizada a Expo Inter, tá, pessoal? Em nota, o governo do estado informou que o cancelamento do evento ocorreu em comum acordo com as entidades copromotoras da Expo Inter. Então tá aí, pela primeira vez na minha vida, isso daqui é um evento que sempre tem passeio de escola, é um evento muito legal que acontece aqui, gira muito dinheiro aqui nesse evento, e foi cancelado por causa de um vírus que já está no Brasil desde novembro do ano passado. Se isso aqui não é uma palhaçada sem fim, é sem comentários o negócio. Falar em comentários, deixa eu ver o que vocês... Gente, eu atualizei a página errada, desculpa eu. Já estou de volta. Cancelei a página. Eu fui atualizar para ver os comentários e atualizei a página da live. Perdoa nós. Sexta-feira, né? Sexta-feira vocês me dão um descontinho. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Deus acima de tudo, eu já li aqui. Sérgio Belazzi. Você ontem deu a entender que o Alckmin roubou bilhões de dinheiro público. Você realmente tem como provar e dizer como foram esses roubos? Eu não falei isso. Eu falei que saiu notícias na mídia que supostamente ele estava envolvido em esquemas. Foi isso que eu falei. Se você tem problema de interpretação, eu posso... Saiu um monte de notícia da mídia. Só procurar. Alckmin. Aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Ó, vou botar só um aqui para ti, tá? Das notícias que saíram na mídia. Ó. Participação no escândalo da merenda? Será? Supostamente? Talvez, quem sabe? Notícias como estas, tá? Deixa eu ver aqui os comentários. José Santos, obrigada pela contribuição. Fauzi, belo trabalho, Paulo, obrigada. Vilca, pandemídia, exatamente. Paulo JK Santista, isso parecerá a teoria da conspiração. Um avião estava jogando um pó branco aqui em Sampa, praticamente em cima das represas. Sério? Que coisa mais estranha. Será que tem imagens disso, gente? Que coisa estranha. Luciana Araújo. Quem estudou biologia básica não se enganou por esse pandemônio. O problema é que a maioria das pessoas não sabe nem ler, né? Aí depois ela diz aqui, quando aparece o primeiro caso de algum vírus, ele está circulando 30 dias antes. Me dá vergonha de ser médica e ver tanto médico bostejando por aí. Então, né? Nimrod Nemesis. O Dória disse que a cidade onde moro, com 350 mil pessoas, voltará ao nível vermelho, pois há 80% dos leitos ocupados. Só não disse que são 80% de 5 leitos. Isso eles não dizem, é o como mentir usando estatísticas, números. Os números impressionam muito as pessoas. Então eles jogam essa informação, 80% da capacidade dos hospitais. Aí tu vai lá, o hospital tem capacidade de 5 leitos. E outra, não vi até agora apresentarem um comparativo sobre a ocupação dos hospitais em junho de 2020 e junho de 2019. Tinha que ter esse comparativo. Como é que estavam os leitos? Porque assim, os hospitais no Brasil sempre tiveram lotados, sempre faltou leitos, isso não é novidade. Isso não é nenhuma novidade.
Então tinha que fazer um comparativo. O Pazuello, lá no Ministério da Educação, podia fornecer esse comparativo para a gente, né? José Oliveira, o objetivo de colocar a população em pânico é para controlar sem risco de reação. Assim fica fácil deixar a população de joelhos. Temos que mudar isso com informação e você faz isso muito bem. Obrigada. Então, a população, pensa bem, a população em pânico, em casa, com medo, o Congresso fechado, tá fechado. Vai lá em Brasília, não pode entrar lá. Não tem audiência pública. Só o único que eles consultam via internet é o Átila. O Átila é o todo-poderoso aí, o Bambambam. É brabo, né? Edson Rios. Alguém precisa denunciar esses genocidas. Eles estão sendo denunciados. Ledo Gérion Tunes Neto. Bah, cancelaram a Expo Inter, virou palhaçada. Acho que é a primeira vez que cancelam. A primeira vez que cancelam. Quando eu vi isso, eu fiquei em choque, literalmente. Quem é do Sul vai entender. Quem é do Sul ficou em choque quando eu dei a notícia. Luciana Araújo, os Corona Lovers estão falando de uma segunda onda como a gripe espanhola, que eu já disse aqui, só prorrogou depois que começaram a usar máscaras. É verdade, é verdade. E, inclusive, já tem até um novo vírus aí, né? Um novo vírus. Pois é. Então, até quando que as pessoas vão... As pessoas acham, sinceramente, que quando tiver a reabertura... elas vão voltar e vai estar lá a lojinha aberta, tá cheio de placa de aluga-se aqui. Eu sei que em todas as cidades está cheio de placa de aluga-se. O empresário não tem como sustentar aluguel, salário de funcionários por todo esse tempo. Já está desde março, abril, essa palhaçada. Março, abril, maio, junho, julho, quinto mês. Quinto mês. Eles começaram com isso, não, fiquem em casa, que a gente vai arrumar o sistema de saúde, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Começou a brotar dinheiro do governo de tudo que é lado, hospital de campanha sendo levantado. Agora, começou a sair aí várias notícias de esquemas com empresas e contratos milionários, superfaturados. Cadê os youtubers Corona Lovers? Não tinha no início do pandemônio? Nunca mais falaram. Nunca mais. A Não Travequeira, MC Burrox. Não tocaram mais no assunto, né? Que ia morrer milhões de pessoas. Não tocaram mais no assunto. Ó, fica quietinho. Não vamos falar. O problema é que na época que a gente avisava, que os canais conservadores do YouTube avisavam a bosta que ia dar, a gente estava vendo o que ia acontecer. Agora está acontecendo. Tudo aquilo, volta os vídeos aí, assiste os vídeos meus lá de março, do início, que vocês vão ver eu falando exatamente o que ia acontecer. E agora tá aí, tá chegando a conta. E eu avisei também, pessoas passando fome, a fome mata, aumenta os índices de violência, saques, assaltos, estupros, assassinatos. E vai acontecer. Já está acontecendo e vai continuar acontecendo. Porque é isso que gera o fique em casa. O dinheiro não cai do céu. Prorrogaram o auxílio emergencial, né? Se não fosse o auxílio emergencial, a coisa estava pior ainda. Prorrogaram por mais 2 meses. De onde é que está saindo esse dinheiro? Será que depois não vem aí um grande problema de inflação? Será que eles... O que está acontecendo? Né? A gente precisa avaliar todo o cenário. Mas a visão limitada da maioria das pessoas não permite fazer certas análises. Aí quem consegue fazer a análise é tido como louco. Mas esse é o normal. Sempre foi assim na história da humanidade, né? Mas não tem como ficar quieto. É pior ainda. Vamos... Eu quero mostrar para vocês, eu estava falando, né? Milhões de pessoas enganadas pelo Xing Ling vírus, que eu acabei de mostrar para vocês, que está aqui desde novembro do ano passado, que tem a notícia lá comprovada cientificamente. Pode ser que até antes, que pelo amor de Deus, né? Avião na China entrando, saindo, carnaval, gente vindo do mundo inteiro. Bom, a gente avisou aqui. Agora eu quero mostrar para vocês como é que a gente está sendo enganado também. Já mostrei o Serra, né? O Serra, PSDB, mas não para, o negócio não para.
Eu voltei? Eu voltei? É isto mesmo? Vamos ver aqui se eu consegui voltar. Eu voltei? Eu voltei? Voltei, estou de volta. Aí. Gente, travou tudo aqui, travou tudo. Deixa só eu esperar aqui, tô até com medo, tô com medo. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Peraí, tá meio esquisito aqui ainda. Vamos ver se agora eu consigo. Aqui. Ai, meu Deus, medo. Aí, consegui. Estou de volta. Voltem. Todo mundo que saiu, volta agora, que eu consegui. Coisas, né? Mistérios da natureza que acontecem. Eu tava falando para vocês sobre os milhões de pessoas enganadas, a gente já viu aí, né? PSDB, tal, a história do Xing Ling vírus. Agora eu quero mostrar isso daqui para vocês. Eu quero mostrar, voltem todos. Agora tô mandando, acabou o recreio para voltar. Bomba! Agora aqui, ó, sensacionalista. Bomba, urgente, socorro, meu Deus. Procuradores de Curitiba se autogrampearam por 4 anos por equívoco. Parem de rir. Por equívoco, eles se autogrampearam. Olha só o tipo. A procuradora-chefe do Ministério Público no Paraná, Paula Cristina Contitá, afirmou em ofício que a autoproclamada Força-Tarefa da Lava Jato gravou conversas de procuradores, possivelmente com investigados e acusados sem avisar. Os grampos ocorreram por equívoco operacional em 2016. Eu já comentei para vocês. Eu estou estudando esse negócio, gente. Até grampo no fumódromo dos procuradores essa gente colocou. O negócio é sem noção total. O documento com confissão divulgado pelo site O Antagonista foi enviado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na última sexta-feira, dia 26 de junho, depois que a subprocuradora-geral Lindora Araújo fez uma visitinha de trabalho ao Centro de Processamento de Dados da Procuradoria-Geral da Procuradoria da República do Paraná. Dados da Procuradoria da República do Paraná. República não é do Paraná. É a Procuradoria da República que tá no... Ficou ruim escrito assim, né? Mas vocês entenderam. De acordo com Paula Cristina, a Procuradoria no Paraná abriu licitação em 2015 para adquirir um gravador de ramal PABX. O objetivo era gravar ameaças direcionadas a 2 supervisoras e ao procurador Carlos Fernando de Santos Lima, segundo tá. Mas é esse que o Deltan disse que não existia, que não tinha, porque ele falou, né? Ele deu uma declaração aí que não tem, que não existe, essa história de grampo, nunca compraram equipamentos. Eu falei para vocês que todas as compras de órgão público são registradas, não tem como esconder isso aqui, sai em diário oficial, tem toda a documentação, a não ser que eles queimem os arquivos, sei lá, mas parece que compraram mesmo, ó. Uma vez instalado no início do ano de 2016, o sistema foi imediatamente colocado à disposição de membros e servidores da Força-Tarefa da Lava Jato, a fim de possibilitar, por necessidade, conveniência e a pedido de cada usuário, a gravação das ligações originadas ou recebidas de seus ramais institucionais, afirmou o ofício. Ainda de acordo com o documento, por um equívoco operacional, as gravações permaneceram ativas até o presente momento, vez que os usuários desconheciam a necessidade de solicitar expressamente o encerramento da gravação de seus próprios ramais. É sempre assim. Ó, nós vamos aqui instalar uma escuta no seu telefone para te proteger, é para o seu bem. E aí depois sai a bomba aqui. Aí quem tá avisando o tempo todo, que é tido como louco, aí chega nessa hora e diz assim, pois é, eu avisei. É complicado, né? O ofício afirma que o sistema não se presta a realizar grampos telefônicos. Não, ele só grava a ligação. Mas apenas o registro de ligações realizadas exclusivamente por meio de ramais institucionais. Será?
Também diz que o contrato do pregão eletrônico de aquisição do equipamento prevê que não serão aceitas soluções baseadas em espalhamento de porta do switch show, ligações diretas do DG, grão. Por fim, Paula Cristina Conte alega que o sistema adquirido pelo Ministério Público Federal tem especificações similares a um que foi comprado pelo Conselho Nacional do Ministério Público neste ano. Ocorre que o equipamento adquirido pelo CNMP tem menor potencial técnico. Já o dos procuradores de Curitiba pode ser utilizado para fins ilícitos como grampos ilegais. A procuradora-chefe não especifica quantos procuradores fizeram uso do sistema, diz apenas que foram gravadas as ligações de um inexpressivo grupo de ramais com destaque para aqueles, à época, utilizados pelos servidores Lucas Palpério Henke e Maria Leite Carlos, e pelo então Procurador Regional da República, Carlos Fernando dos Santos Lima. Visita de trabalho. Para omitir informações sobre seus métodos de trabalho, os procuradores afirmam que Lindor, aquela que o Aras mandou visitar, né, responsável pelo acompanhamento de processos da Lava Jato em Brasília, quis ter acesso a procedimento e bases de dados da operação sem prestar informações sobre a existência de um processo formal para isso ou sobre o objetivo da medida, o que é mentira, porque eu já mostrei para vocês que teve até ofício, né? A PGR já sabe que os procuradores de Curitiba abriram mais de 1.000 inquéritos nos últimos 5 anos que não foram fechados. A Força Tarefa adquiriu 3 equipamentos de interceptação e organização de gravações telefônicas, Guardião, mas 2 deles sumiram. Grande parte do acervo das gravações acabou apagado ano passado. Em nota, a lidora Maria Araújo disse que a visita foi previamente agendada e visava a obtenção de informações sobre o atual estágio das investigações e o acervo da Força Tarefa. Um dos papéis dos órgãos superiores do Ministério Público Federal é o de organizar as forças de trabalho. A visita não buscou compartilhamento informal de dados, como aventado em ofício pelos procuradores. A solicitação de compartilhamento foi feita por meio de ofício em 13 de maio. O mesmo ofício com o mesmo pedido foi enviado para as forças-tarefas de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Os assuntos da visita de trabalho, como é normal na Lava Jato, são sigilosos. A PGR estranha a reação dos procuradores e a divulgação dos temas internos e sigilosos para a imprensa. E aí, por que será que eles estão tão nervosinhos com essa história aí? Por que tá doendo tanto? Por que tá doendo tanto? Agora começa a aparecer aí grampos, grampearam os colegas. Os colegas. Olha o tipo de gente. Grampeando o colega, ainda tem a cara de pau de dizer que foi um engano. A gente está ouvindo todas as tuas conversas desde 5, 6, 10, 15 anos atrás por engano. Imagina o tanto de informação que essas pessoas têm na mão para fazer chantagem, porque é assim que o sistema opera, tá? É assim que o sistema opera. Eles vão lá, grampeiam o telefone, pegam computadores, celulares, etc, etc. E aí pegam alguma coisa ali e começam a chantagear a pessoa. Ó, a gente sabe isso aqui de ti, quem sabe se tu não coopera com a gente, né? Vai ser melhor. Dá um depoimento aqui, diz que aconteceu tal coisa. A gente abre um processo lá. Tá mais do que mal contada essa história da Lava Jato. Ainda bem que as pessoas aos poucos estão se dando conta e a verdade vai aparecer. Vai aparecer, porque a gente vai pesquisar e muito, meus filhos. Muito, muito, muito. Deixa eu atualizar aqui o superchat para ver o que vocês estão comentando. Onde é que eu parei? Aqui. Clarissa Ruth, bom dia. Só não cancelaram o carnaval, né? O carnaval, né? Gente vindo do mundo inteiro se beijando e se lambendo lá nas ruas, daquele jeito. Que a gente, infelizmente, vê todo ano, não tem problema nenhum. Fábio José Gobi Duran, me nego a usar máscara no meio da rua. Ignoremos este isolamento idiota e inútil que não levou a nada, como dizia o Dr. Osmar Terra.
O único isolamento que precisamos é da China e de tudo que vem de lá. Vamos ver se o pessoal do agro começa a entender agora com o cancelamento da Expo Inter o quão grave é fazer negócio com comunista. Porque no início eles vão te dar dinheiro, né? Vai ser muito legal. Mas é quando eles estiverem dominando, e tem uma visitinha aí dos chineses no Brasil, próxima aí, que eu vou falar para vocês, eu tô coletando informações ainda. Parece que os empresários estão vindo para cá fazer umas compras, olha só que legal. Eles estão esperando, será que eles estão esperando todo mundo quebrar para começar a comprar e dominar e daí depois escravizar? Porque é assim que funciona. Luciana Rodrigues, não dá mais. Precisamos parar o Brasil. O Brasil já está parado, Luciana. O Brasil já está parado. Eu sinto informar. O que a gente precisa fazer é ele começar a andar de novo. Isso sim. Fauzi Ali. Obrigada por acertar meu nome de primeira. Vamos ter fé no presidente, mas continuar atentos aos ataques esquerdo-progressistas. Pois é. Janina Pinheiro. Marisa, ontem entrei na farmácia sem máscaras por motivos de não estou afim. Havia 2 garotas sem máscaras também, ganhei meu dia, beijo. Paulo, eu vi no Rio de Janeiro ontem, começou a abertura dos bares e tava geral sem máscara lá, tomando cerveja, tá a mídia dando bote com o bumbum por causa dessa história. Paulo Alessandro Del Bianco. O pó branco é um aglutinador para tentar limpar as represas que recebem esgoto doméstico clandestino. Ah, tá explicado aí, ó. Luciana Araújo. Bancar está fora do sistema é ser rechaçado diariamente, mas não me calo. E meu dever como profissional de saúde desmistificar isso. Não me calo. Parabéns pela coragem. Eu sei que não é fácil, viu, Luciana? Mas continua firme. Fábio Lima. Bom dia, prof. Ontem o prefeito de Osasco infartou. Tá surgindo muita lama na administração dele. Na administração dele e na administração de várias pessoas, né? Já que o pessoal tá em casa, fica em casa, eles estão fiscalizando aí muitas negociações. André B. Eu tive uma gripe lá pelo final de fevereiro e foi mais forte do que a dos outros anos. Depois fiquei pensando, será que já não era esse coronga aí? Pois é, eu também tive, eu já falei para vocês, né? Tanto é que quando teve a última manifestação, ainda que não estava esse negócio de lockdown, eu não pude ir porque eu estava gripada e fiz a cobertura daqui de casa. Eu fiz a cobertura pela internet, mostrando como é que estava, né? E eu também acho que eu já... Deixa eu ver. Eu acho até que sumiu a minha pauta daqui. Deixa eu ver. Quando eu caí, deve ter sumido a minha pauta. Que bom, daí eu fico sem pauta. Hoje, dia 3, tá aqui. Vamos ver se ela salvou todas as últimas atualizações. Ah! Me ferrei. Acabou a minha pauta aqui. Apagou tudo quando eu caí, gente. Apagou tudo quando eu caí. Mas as principais notícias eu consegui dar. Que eram essas aí. Deixa eu ver. Cancelar. Deixa eu ver aqui. Essa daqui. Ah, consegui resgatar. Até já deixa eu salvar aqui. Antes que tenha outra bosta, consegui resgatar. Voltei. Deixa eu ver aqui. Já falei da Lava Jato, já falei das máscaras. Olha só essa notícia aqui, já que a gente está falando de... Já que a gente falou aqui sobre China, sobre essa história do Xing Ling. Olha só essa notícia aqui. Estou falando para você sobre o domínio, né? Os chineses e tal. Banco chinês é primeiro com capital 100% estrangeiro a operar no país. Expectativa do XCMG é movimentar entre 400 e 500 milhões em operações de crédito no primeiro ano de atuação. O banco chinês XCMG, que pertence à XCMG, iniciou hoje operações no Brasil. Hoje foi anteontem, tá, pessoal? Dia 1º.
Iniciou hoje com capital inicial de 100 milhões, trata-se da primeira instituição financeira com capital 100% estrangeiro a obter autorização de funcionamento e operação junto ao Banco Central. A expectativa do banco é movimentar entre 400 e 500 milhões em operações de crédito no primeiro ano, com meta é atingir equilíbrio em 3 anos. A licença de operação foi concedida em 15 de junho pelo Banco Central. A autorização de abertura foi conferida em outubro de 2019, após o cumprimento de todos os requisitos para a regulamentação de instituições financeiras no Brasil. Participação de recursos estrangeiros no capital nacional. Com sede em Pouso Alegre, no sul de Minas, o banco contará também com um escritório em São Paulo. Claro, né? No Joãozinho tinha que ter. Em nota, a instituição informa que tem como objetivo inicial apoiar os negócios do próprio grupo no Brasil e também ampliar o leque de serviços para empresas chinesas no ramo industrial em operação na América Latina. Segundo o banco, em um primeiro momento, o banco irá ofertar produtos financeiros diversos, como financiamento de máquina, leasing, investimento aos clientes do grupo, revendedores e à indústria de modo geral. E, em um segundo momento, outros serviços serão oferecidos como modalidade de crédito e de capital de giro, incluindo linhas de crédito do Finame, do BNDES. Será que os chineses estão de olho no Brasil, tentando dominar as pessoas, escravizar aqui também? Porque, afinal de contas, né, o Brasil é um país bem interessante, tem muitas riquezas naturais, esse negócio aí do Xing Ling vírus, todo o comércio está fechado, os empresários locais estão quebrando, mas a China parece que está aí, né, avançando, é banco, eles estão exportando, tá uma loucura, a China parece que vai muito bem, obrigada. É triste, né, pessoal? Complicado. Mas eu quero encerrar pelo menos aqui a live. Agora são 9 horas e 45 minutos. Eu quero encerrar a live para a gente dar um pouquinho de risada. Que sexta-feira a gente precisa dar um pouquinho de risada, né? Deixa eu achar aqui. Aqui. Porque lá no Twitter, a Miriam Leitoa resolveu bancar a engraçadinha para cima de quem não devia. Ela foi lacrar para cima do nosso muso da educação e, no melhor estilo da que eu te dou outra, ele respondeu. Vamos dar umas risadinhas, eu vou fazer a última rodada de superchat e aí a gente encerra. Aí, ó. Ela postou o seguinte: Capitu, a cadela do Weintraub, Machado não merecia isso. Tirando sarro da cachorra do Weintraub. Olha a resposta dele, que sensacional. Coitada da Capitu, está bem velhinha e perdeu os dentes da boca. A jararaca da Miriam Leitão, que também está acabada, poderia emprestar a dentadura dela. Eu sei que é nojento, porém a Capitu não liga. Afinal, ela é apenas uma cadela. Ai, que saudade do muso da educação. Beijo pro Weintraub, beijo pra Capitu. A Capitu é um amorzinho. Beijo para todo mundo aí, né? Porque, olha, é assim que tem que ser tratado. E aí eles vêm com esse negócio de que o Weintraub é belicoso, ele tá sempre brigando com todo mundo. A mulher vai lá, avacalha, fala o que quer, fala o que não quer. Aí quando a gente responde, a gente que tá arrumando briga. É brincadeira ou não é? Deixa eu ver os últimos comentários de vocês aqui, então, para a gente ir para o encerramento. Aqui. Faça justiça. Ação de representação de danos morais contra veículos de comunicação que classificam de nazistas os eleitores e apoiadores de Bolsonaro. Mais uma vez, fica a dica aí, ó. façajustiça.com.br. façajustiça.com.br. Alan, fico pensando nos locais que vivem exclusivamente do turismo, como Arraial da Ajuda, Bahia, Pirenópolis, Goiás, etc. Uma tristeza. Outro imagine quando começou o vírus em São Paulo, em Brasília, com as embaixadas. Luciana Araújo,
Estou indo a bar e aglomerando com geral. Essa é a médica mais opressora do Brasil. Vendel faz. Professora, bom dia. O Evandro Pontes defende uma nova constituinte onde criminaliza o comunismo. Não seria essa a pauta para nós lutarmos e pedirmos nas ruas, gente? A Constituição de 88 é socialista, já falei sobre isso várias vezes aqui. Proibição do comunismo, para mim, tô dentro. Mas uma nova constituinte é uma coisa que é bem complicada, não é uma solução assim, né? Ah, vamos fazer uma nova constituinte. Quem é que vai fazer essa constituinte? Como é que vai ser? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu não sei qual é o plano todo, né? Ele deve ter, sei lá, alguma proposta de como que vai ser, mas com o nosso Congresso não dá para fazer nova constituinte, né? Quem é que vai fazer essa nova constituinte? É esses os detalhes. Então, não é assim, vamos para as ruas pedir isso. É complicado, não é bem assim. Sou a favor, eu não gosto da Constituição, mas não é uma discussão simples e que nem eu estou qualificada para ter. Eu só sei que envolve muitos detalhes e que é complicado. A gente precisa pensar melhor antes de sair pregando pauta que a gente nem entendeu direito. Não estou dizendo que eu sou contra. Acho que fui bem clara aqui, né? A Constituição de 88 tem um viés socialista, sim. A gente precisa mudar isso, sim. Mas não é de qualquer jeito e não é um povo saindo para a rua e agora nós queremos uma nova Constituição. Aí o Nhonho disse, então tá, então eu vou fazer uma nova Constituição para vocês. Calma, né? Devagar com esse andor. Ney Ferreira. O coronavírus chinês já estava na Espanha desde março, segundo consta a pesquisa por lá. Devia estar muito antes. Se aqui no Brasil já estava desde novembro do ano passado. Luciana Araújo, sou afrontosa mesmo. Aglomero e posto foto. E ainda pergunto, como é ser enganado? Me conta aí, vai um capim? Comer capim é vegano e socialista. Boa, tem que dar capim pro pessoal comer mesmo. Porque quem tá acreditando nessa mentirada toda, só pastando. Opa, entrou mais comentários aqui, deixa eu ver. Luciana Rodrigues, protestar nas ruas de Brasília dia de semana, por favor. Diogo Oliveira, o que é o Parler? Grande trabalho você está fazendo. Um grande abraço de Passo Fundo. Obrigado. O Parler é uma nova rede social que o pessoal está indo para lá porque ela promete não censurar os conservadores. Mas eu já vi algumas coisas aí meio estranhas. Eu divulguei a rede do Conservativo e Core. Mas assiste a live do Divas de ontem, que a gente fala sobre isso bem no início da live. Nem precisa assistir toda, a gente fala bem no início da live. Então tá, pessoal. Sexta-feira, dia de tomar um vinhozinho, tentar esquecer essa loucura toda que a gente está vivendo, relaxar um pouquinho. Não vou prometer se vai ter vídeo no final de semana, vamos ver, vai depender, eu tenho umas coisas aqui. O pessoal do Clube do Livro vai ter a live do 100% do livro, né? O nosso livro do mês de junho, que foi esse daqui. A gente vai fazer a leitura de conclusão. E se não tiver vídeo no final de semana, eu vejo vocês na segunda-feira, às 8h30 da manhã, para a gente continuar a nossa saga tentando informar as pessoas aqui para ver se a gente abre os olhos desse povo para não cair mais nessas mentiras. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima. Tchau!